Fala pessoal, engenheiro Herbert Michael aqui para mais um vídeo falando sobre as novidades do Revit 2022. E se você ainda chegou aqui agora não conferiu todos os vídeos que a gente soltou ao longo da semana aí sobre essas novidades, eu vou deixar um card aqui para você conferir a playlist só falando dessa nova atualização aí do Revit, tá? A versão 2022. E se você gosta também do conteúdo aqui do canal, não esqueça de se inscrever, porque aí você vai receber em primeira mão a notificação sobre todo o vídeo que a gente postar aqui no canal. E lembrando que toda semana tem conteúdo novo, tá? E bora pro vídeo. Como vocês já sabem, para quem acompanhou aí, eu estava testando a versão 2021 e a Autodesk lançou a versão 2022 e eu resolvi testar aqui, tá? Eu instalei essas duas versões em outro computador, porque atualmente eu trabalho aí com a versão 2020 e eu estava justamente vendo essas atualizações, vendo as funcionalidades para que eu possa fazer uma posterior, possa migrar aí posteriormente. Então, assim, tudo que eu estou testando aqui na versão, eu estou sempre comparando com a 2021 e 2022, que é o que eu estou testando. Estou sempre fazendo aqui também com as famílias padrão aí que vem dentro da instalação do Revit, porque esse computador aí não está com os meus projetos, tá? Então, eu realmente estou analisando essas atualizações e vendo aí essas funcionalidades, o que melhorou nessa nova versão. E no vídeo de hoje, tá, a gente vai falar aí de uma novidade que eu achei bem interessante, principalmente aí para quem trabalha com quantitativos dentro do Revit, que é uma das coisas que a gente implementa, que eu implemento dentro do meu escritório, dentro dos nossos projetos, é colocar as nossas tabelas de quantitativo. E essa novidade dessa versão 2022 possibilitou a gente dividir a tabela em duas partes aí, quando não cabe numa folha, você quer inserir a tabela, às vezes a tabela fica um pouco comprida, e você quer inserir ela. Nas versões anteriores não conseguimos fazer isso. Na versão 2022, eles criaram uma funcionalidade para dividir quando a tabela fica muito extensa, e você não consegue encaixar aí dentro da sua prancha para poder fazer a plotagem. E bora aqui para a tela do Revit ver como é que funciona essa novidade aí da versão 2022. Para exemplificar, tá, pessoal, eu escolhi aqui um projeto da amostra aí da própria Autodesk, tá? Igual eu já expliquei para vocês, que eu estou testando em um outro computador aqui essas novidades, então não tem nenhum projeto, nenhuma família aqui carregada, mas dá para a gente ver bem aí, mesmo sendo uma amostra, mas dá para a gente entender essa novidade aí, tá? Eu abri tanto na versão 2021, tanto na versão 2022 para a gente ver aí e fazer um comparativo dessa novidade. Quando eu tenho aqui, eu abri uma tabela aqui, ela está em inglês, porque essa versão aqui desse projeto está em inglês, mas dá para a gente exemplificar bem. É uma tabela aí bem extensa, tem várias linhas aí, tem duas colunas, mas tem várias linhas. E eu criei aqui uma folha A4, tá? Eu peguei uma folha pequena mesmo, justamente para mostrar o que acontecia quando a tabela era extensa. Então eu vou puxar aqui, a minha tabela para inserir, e quando eu ia colocar aqui na minha prancha, vocês podem observar aí, que ela ultrapassava o limite da prancha. E às vezes, para eu poder dividir essa tabela, eu tinha que criar um filtro, tinha que acabar alterando as propriedades da tabela para tentar dividir ela. Mas era algo aí trabalhoso, então às vezes você tinha que escolher uma folha maior, então assim, impedir às vezes você imprimir uma folha pequena e quando a tabela era extensa, às vezes você quer levar aí um quantitativo para obra, quer levar um quantitativo para comprar, você não poderia, por exemplo, usar duas folhas para você imprimir essa tabela, por exemplo, numa prancha A4, vou comprar um material, imprimir a lista completa, colocar em folha A4 e levar para fazer os pedidos dos materiais, um exemplo da aplicação disso. Então não dava aí para mim dividir essa tabela, não tinha como eu dividir ela, que eu tinha que filtrar ela, criar categorias e criar filtros para poder diminuir o tamanho, aí sim eu colocar em outras folhas. Isso também dá para ser feito, só que acaba aí você perdendo tempo, Às vezes você já está com a tabela toda configurada numa prancha maior, mas você quer só colocar numa menor para fazer uma impressão rápida. E acabava não sendo possível aí por conta da extensão. Então ela ultrapassou aqui o limite da folha 4. Já na versão 2022, eu abri o mesmo projeto aqui, eu estou aqui com a mesma tabela, tá? E para testar essa funcionalidade aí, usar a tabela dividida. Então eu criei aqui duas folhas, a teste, então a teste 1, teste 2, também no formato A4, a mesma opção da versão 2021, só que agora quando eu clico aqui em abrir a minha tabela, ela vai ter essa opção aqui, dividir e colocar. Então se a gente voltar na versão 2021 aqui, ela não tem essa funcionalidade. Vai ter essa funcionalidade só na versão 2022, dividir e colocar. Então quando eu clico aqui em dividir e colocar, ele vai perguntar em quais as folhas, quais as pranchas que eu vou escolher aqui teste 1 e teste 2, e ele vai perguntar para mim
a altura. Então eu posso escolher aqui, ó, dividir de forma igual, ele vai escolher ali metade da tabela, ou dividir de forma personalizada. Eu vou colocar aqui para facilitar, né? Dividir de forma igual. Cliquei aqui, selecionei as duas folhas, eu vou dividir e colocar. Ele me deu a opção de colocar uma aqui na teste 1, e quando eu vou na teste 2, já está inserida aí na mesma posição. Então, a mesma tabela que na versão 2021 eu não conseguia colocar, né? Porque ela ultrapassava os limites aí de uma folha A4. Se for necessário, né, eu quiser fazer uma impressão em uma folha menor, eu posso inserir a mesma tabela e em duas partes. E essa divisão aí foi de forma, vocês viram aí, muito simples. Eu apenas escolhi a tabela, né, fui na opção aqui dividir e colocar, escolhi as duas folhas que eu queria colocar e ela já dividiu aí, já inseriu nas duas folhas. Então eu achei bem interessante, justamente porque por mais que a gente configure a tabela, por exemplo, às vezes a gente vai plotar um projeto numa prancha maior, uma prancha A1, uma A2, A0, né, bem maior aí, você vai inserir a tabela, tá toda formatada e dá para colocar ela numa prancha maior. Só que às vezes você precisa fazer uma impressão rápida aí, você quer usar aquela mesma tabela numa prancha menor, num A4, num A3, e para você não desconfigurar, né, porque não dava para dividir ela de forma simples assim, você precisava filtrar, precisava mexer na configuração da tabela, você simplesmente usa essa funcionalidade e já divide ela dentro do seu projeto e já manda imprimir em uma folha bem menor e sem perder nenhuma informação e sem perder tempo também, tá? Se vocês gostaram dessa dica aí, não esqueça aí de deixar o seu like aí no vídeo, tá? Pra gente saber se vocês estão gostando aí das dicas, dessas novidades aí do Revit 2022. E até um próximo vídeo.